Então, pessoal, vamos começar a falar do livro dessa semana. Antes de revelar o título e de falar do livro propriamente, eu preciso que vocês conheçam essa autora. É uma autora afro-americana, importantíssima, ganhou o prêmio Nobel em 1993, a Toni Morrison. Ela retrata sempre a realidade da mulher negra nos anos 60, 70, e esse livro que a gente vai resenhar hoje, ele foi escrito em 1970. Então, assim, é um livro que eu gostei muito, me surpreendi. É um clássico, na verdade, né? Ele é um livro antigo, mas que não perde aí a atualidade, infelizmente. Então, o livro de hoje o livro dessa semana, na verdade, né? O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Então, gente, esse livro, ele, como vocês podem ver, ele não é muito longo também. Eu li ele sempre em uma semana, né, a maioria. E foi um livro muito legal de ler, eu gostei bastante dele. O que ele vai falar? Ele vai falar, claro, da realidade das mulheres e crianças negras dos anos 70, né? E apesar de ser um livro antigo, infelizmente ele não perde a atualidade, tá? Ele trata questões de racismo, machismo, preconceito, pobreza, infâncias interrompidas por N problemas sociais. E aí, dentro desse livro, a gente vai ter basicamente uma personagem principal, que é a Pecola, uma criança de 13 anos de idade, e a narradora, que é a Cláudia, que é vizinha da Pecola. E aí tem a Frieda, que também é irmã da Cláudia, mas assim, a personagem principal é a vida da Pecola. E o que acontece com ela? Ela é uma criança, o pai dela é bêbado, a mãe dela é uma pessoa que tem os problemas, e assim, o que é interessante é que por mais que o pai dela é bêbado, a mãe dela é uma pessoa que não dá muita conta de cuidar dela, mas o mais legal desse livro é que você entende o contexto dos pais dela, e não julga tanto, sabe? O fato deles, claro, que isso não justifica o que eles fazem com a menina, mas eles também tiveram, assim, vidas extremamente sofridas. Então, você não pode dar amor para outra pessoa se você nunca recebeu, porque você não sabe o que é isso, né? E isso mostra muito, sabe? Isso mostra como as coisas acontecem dentro de um ciclo, né? Isso principalmente com problemas sociais. Se você tem uma mãe que engravidou cedo, uma adolescente que está grávida cedo, provavelmente a mãe dela, às vezes, vai ter tido algum problema com isso, e não é uma regra, longe disso, mas a gente entende que se a pessoa tá num meio que favorece, pode ser que ela realmente enfrente problemas. Enfim, não vamos entrar nessa discussão. No livro, a Pecola, então, tem esses pais que são extremamente ausentes, né? E, ao mesmo tempo, ela é uma criança negra e começa a frequentar a escola, e ela começa a sofrer preconceito. Por quê? Por ser negra e porque ela é considerada muito feia para os padrões dessa escola onde ela estuda. Então, o sonho da Pecola é ter olhos azuis. É o sonho da vida dela. Tem uma passagem que ela vai num curandeiro lá, numa pessoa que lida com magia negra, com um monte de coisa, e ela pede que o pedido dela, que ele sabe que ela sabia que ele realizava pedidos de muita gente no vilarejo, e que ela queria então pedir olhos azuis para ele, que ela sabia que era a única maneira dela parar de sofrer. Por quê? Porque a referência dela eram as meninas que tinham cabelos loiros e olhos azuis. Então ela queria ter a vida daquelas meninas, porque aquelas meninas não sofriam, aquelas meninas tinham pai, tinham mãe. Então, assim, olha que dor no coração, sabe? Uma criança ter que desejar ter olho azul para ter amor e dignidade, um pouco de dignidade na vida. Então, como eu falei, apesar de ser um livro antigo, a gente sabe que é extremamente atual, né? Esse tipo de situação. E aí, outra coisa, e não é só a Pecola, tá? Que sofre esse preconceito por ser negra. Todas as personagens dentro do romance, eles têm alguns problemas, eles sofrem com isso, seja pobreza, não conseguem arrumar
arrumar emprego, N fatores que acabam influenciando. E aí tem a passagem que a Cláudia, que narra a história, ela também é negra, e aí ela, por exemplo, sofre muito porque ela odeia pessoas loiras, assim. Então você vê como isso é diferente para cada pessoa, né? E aí ela realmente não gosta de pessoas loiras e o que acontece? Todo Natal ela ganha uma boneca dessas baby doll, lembra desses bebê grande? E aí com aquele olho azul, cabelinho loiro, e ela odeia aquilo. E aí uma passagem que eu separei para mostrar para vocês é ela narrando essa situação. Começou no Natal, com as bonecas ganhas de presente. O presente grande, especial, dado com muito carinho, era sempre uma baby doll grande de olhos azuis. Pela tagarelice dos adultos, eu sabia que a boneca representava o que eles pensavam que fosse o meu maior desejo. Fiquei pasma com a coisa e com a aparência que tinha. Eu devia fazer o que com aquilo? Fingir que era mãe? Eu não tinha interesse por bebês nem pelo conceito de maternidade. Estava interessada somente em seres humanos da minha idade e tamanho e não conseguia sentir entusiasmo algum ante a perspectiva de ser mãe. Maternidade era velhice e outras possibilidades remotas. Aí é que ela vai falar de outras coisas, né? E o que acontece? Toda vez que ela ganhava, ela até conseguia fingir ali no começo que ela tinha gostado, fazia de conta que embalava a criança, porque ela via que era isso que os adultos esperavam que ela fizesse. E aí só que tinha um determinado tempo ali que ela já não suportava mais, ela destruía as bonecas. Então ela furava o olho, ela pintava, coisa de criança assim, que faz com boneca. Ela fazia isso, mas ela fazia de raiva, porque ela odiava aquilo. Aquilo representava tudo que ela nunca ia ser, branca, olho azul, loira, e ela nem queria maternidade. Como ela falava, maternidade representava velhice, representava todas as coisas que ela não queria pra ela. Ela era uma criança. E aí depois eu fiquei pensando nisso, isso faz todo sentido, né? Porque é uma coisa que a gente ainda faz com as meninas, né? Espero que não tanto quanto antigamente, mas eu sempre fui uma criança que nunca gostei de boneca, Nunca também tive interesse em maternidade, sempre achei uma coisa chata, sempre, ai meu Deus, boneca. Daí vinha aquelas crianças com as bonecas, ai, porque essa tinha nome, as bonecas, e minha boneca nunca tinha nome, porque eu nem gostava de boneca. Eu queria estar jogando bola com os meninos na rua. Então, é muito difícil essa coisa de gênero. E isso é legal, porque no livro vai tratar isso também, sabe? Por que a menina tem que brincar de boneca? A gente tem isso, né? Imagina, a gente tinha... ainda tem, eu acredito, porque eu tive muitos acessórios de casa e cozinha e limpeza. Tinha fogãozinho para meninas. Eu tinha uma pazinha com uma vassoura. Ah, pelo amor de Deus, eu queria uma bola, eu queria um jogo de tabuleiro, eu não queria aprender a limpar a casa. Por quê? Porque eu era mulher, eu tinha que aprender a limpar a casa, né? Essa é outra discussão ridícula que a gente ainda tem que falar, porque muita gente ainda vê isso como uma obrigação feminina. Estamos mudando, né? Graças a Deus. Enfim, então vai tratar isso aqui um pouco no livro também. Esse livro é muito legal, cara. É muito sensacional. Essa autora é muito legal. Aí vai tratar aqui do crescimento das meninas, da Pecola, da Frieda, da Cláudia. O final é surpreendente, é impossível você não chorar. Ele vai tratar também dos mestiços, que são as pessoas que daí se consideravam mais pardas, que já tinha uma mistura entre brancos e negros, e eles torciam o nariz para quem era negro, sabe? Achavam que quem era negro era sujo, eles eram mestiços, eles eram um pouquinho melhor. Então, assim, é um livro incrível, peculiar, ele escrito em 1970, continua atual. Imperdível. E aí a gente tem aqui uma autora afro-americana que traz esses problemas da sociedade da época, que ainda a gente pode ver hoje em dia, né? E uma autora, assim, ela não é explicitamente feminista, mas pelas coisas que ela aborda, achei que de repente ela tem uma veinha, ela puxa um pouco, porque ela tem essa sensibilidade de ver um sofrimento da mulher que só eu acho que a mulher consegue identificar. E questões de gênero, racismo, preconceito, pobreza, machismo, muita coisa tá aqui dentro dessas infâncias que nunca chegaram a ser infâncias, né? O final que é assim... Ai, cara, você quase morre junto. Junto não, porque ninguém morre, tá? Você quase morre, porque é tipo
muito foda. Enfim, aí esse livro me lembrou outras autoras e outros livros que eu li que tem mais ou menos essa pegada. E uma das autoras que eu mais gosto, assim, que se você gosta, se você tem interesse em autoras afro-americanas e que tratem dessa questão de gênero, da pobreza, dos negros na sociedade, tem a Chimamanda, que é assim, putz, eu acho que hoje em dia ela é uma das autoras mais fodas que tem. Eu li Bisco Roxo dela, eu li Sejamos Todas Femininas, eu quero ler, ainda não li Meio Sol, tem um monte de livros que eu gosto muito, mas Sejamos Feministas é um livro pequenininho que dá pra ler, assim, numa sentada, é muito legal, e o Hibisco Roxo é puta que pariu, é muito bom. E aí tem outro, que também foi do grupo que eu assino de leitura, que eu não vou decorar o nome dessa guria nunca, é Alegrias da Maternidade, o nome do livro, que gente, real, eu acho que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É assim, muito foda, é muito foda. Pra você que é mulher, pra você que é homem, pra você que quer ser mãe, pra você que não quer ser mãe, cara, é um livro que, assim, é sensacional. O nome da autora é Bushi Ememanda, eu acho que é Emecheta, eu não vou lembrar, gente, mas o nome é porque é um dialeto da Nigéria, então pra mim, assim, é impossível lembrar, mas é As Alegrias da Maternidade, o nome desse livro. Não sei se tem no Brasil, tá? Eu só tive acesso porque alguém me emprestou do clube de leitura, mas assim, se você tiver interesse, a gente dá um jeito, tá? Eu acho que deve ter em PDF, alguma coisa nesse sentido, mas não tem publicado no Brasil, mas sensacional. Enfim, O Olho Mais Azul, um livro muito, muito, muito bom, que trata várias questões que infelizmente ainda são atuais, que eu gostei bastante, um livro que tem um pouquinho mais de 200 páginas, dá pra ler tranquilamente em uma semana, é um livro bem do tipo de livro que eu gosto, que ele vai falar muito mais do que está escrito no livro, tá? Então fica a dica para essa semana da Toni Morrison, O Olho Mais Azul. Até semana que vem.